Quarta-feira, hein? Você, torcedor do Palmeiras, fique atento porque quarta-feira o Fox Sports está preparando uma super cobertura pra lá de especial com a volta da Libertadores essa semana e especialmente com esse jogo que você vai acompanhar aqui na Casa da Libertadores. É Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Palmeiras que amanhã pelo Brasileirão tem o Atlético Paranaense pela frente no Allianz Parque. Vocês querem projetar alguma coisa sobre essa semana de Libertadores? Fique à vontade aí. Palmeiras classificado. É? Pode até tomar gol, vai jogar muito. Tá focado nisso, sabe que esse jogo é o jogo do ano do Palmeiras. O Palmeiras não vai deixar escapar. Não vai deixar escapar. Não pode deixar escapar. E aí, Rodrigo? A última frase dele eu concordo. Não pode deixar escapar, mas não canto vitória antes, não. Acho que o Barcelona de Guayaquil é um time que merece respeito pela sua história, né? Porque é um time que já tem tradição, já foi 2 vezes à final da competição, vice-campeão 2 vezes. E pelo presente, porque é um time muito perigoso fora de casa. Time que ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, ganhou do Estudiantes na Argentina, tem jogadores velozes do meio para frente, então a tendência é do Palmeiras amassando, sufocando, apertando, mas precisa se resguardar também porque se tomar um gol já complica, né? O Palmeiras não fez gol fora de casa, então é um jogo também muito perigoso pro Palmeiras. E o Cuca, hein? O Cuca que visivelmente, né, parece um pouco mais leve, ele falou, né, sobre a preparação do Palmeiras para a semana de Libertadores e antes para esse compromisso no Brasileirão diante do Atlético Paranaense. Palmeiras crescendo muito no Brasileirão, hein? Nas últimas 11 rodadas o time com melhor aproveitamento. Fala aí, Cuca. Não vai o time que está jogando, como a gente já tinha planificado, o time que estava jogando fica treinando. E são treinos importantes para a gente fazer em cima de um jogo muito importante que a gente tem dia 9. O Moisés, ele deve jogar domingo? Uma parte. Uma parte do jogo, não a primeira. Tomara que o jogo ofereça essa condição, porque a gente nunca sabe, né? De repente você começa um jogo e o jogo te pede outras coisas que podem acontecer, mas dentro do planejamento, do que foi feito todo esse tempo com ele, e a nossa fisioterapia está de parabéns, nos deu ele num tempo bem antes do que era pré-determinado, e assim sendo, ele está numa condição de poder recomeçar, né? E tomara que ele possa jogar uma parte do jogo. Cuca, já que não vai ser o time que vinha jogando, muitos jogadores vão ter oportunidades. É uma oportunidade na equipe. Queria que você falasse alguns jogadores que interessante esse jogo ter oportunidade, como talvez o Borja, alguns jogadores que vão ter oportunidade. Não, mas o Borja, eu não sei, não tenho os números aqui, mas eu acho que ele jogou muitos jogos comigo, né? Se não o jogo todo, parte dos jogos, mas tamanha é a importância dele para nós. Ele tem jogado, na maioria das vezes tem entrado dentro dos jogos, né? Pela confiança que a gente tem. Mas não é só o caso dele, são de todos, enfim, que não têm jogado com frequência, que tem uma oportunidade, como tiveram outros jogos, né, e foram bem, porque é um jogo importante para nós. Nosso foco é dia 6, que é o Atlético Paranaense. É esse jogo. O Atlético ontem fez uma grande vitória em cima do Avaí, que a gente teve dificuldade aqui. A gente tem que jogar bem, procurar somar os 3 pontos, que nos encaminharia a 35 pontos na tabela, que seria a diferença de 1 ponto da tabela do ano passado. Então, é o nosso objetivo, mas para isso acontecer a gente tem que trabalhar bastante aí no domingo para poder vencer um jogo complicado, porque todos os jogos do campeonato são difíceis e domingo estou preparado para um jogo difícil também. Interessante essa leitura do Cuca aí, que deixa praticamente claro para todo mundo que a referência do Palmeiras nesse momento é o próprio Palmeiras. Do ano passado. O Palmeiras campeão brasileiro. E eu acho que é aquela história, né? Degrau a degrau. Se o Palmeiras tem uma meta traçada para esse primeiro turno, e pelo que a gente viu aí, 35 pontos, o script está legal. Na verdade, o Alexandre Matos deu uma entrevista dizendo que o diferencial é o Corinthians. O Corinthians é uma coisa assim. Qual é o percentual de aproveitamento? Quase 90%. 81%. Caiu um pouquinho, empatou, andou empatando, mas mesmo assim, fora, é uma coisa inacreditável.
Então o Palmeiras está fazendo uma boa campanha, assim. Está longe do Corinthians, porque o Corinthians é uma coisa absurda, né? Então mas a campanha do Palmeiras é boa. Agora, o que eu acho e que eu percebo nas reações dos jogadores, olhando um treinamento, olhando uma entrevista, que o time está mais leve. Depois É a mesma impressão que eu tenho. do episódio do Felipe Melo. O negócio estava meio pesado. Tanto é que quando saiu um gol, o Dudu fala que não. Falou que ele foi abraçar todo mundo e o Cuca apareceu. Mas é muita coincidência. E o Cuca Outro lugar para correr? Pô, e aí foi lá e todo mundo, o Cuca, e acabou abraçando o Cuca. Então alguma coisa estava muito errada no time do Palmeiras em termos de vestiário. Você percebe que o time... E quando eu disse que o Palmeiras vai e pode, tem que ganhar na quarta-feira, é por causa disso. Porque o time está muito junto, Então vai mesmo para cima e não vai deixar escapar essa oportunidade. Até porque, se deixar escapar, vão cobrar o Felipe Melo. Porque tinha muita gente antes daquela entrevista do Felipe Melo, torcedor, torcida, que não queria o afastamento dele. Então, o Palmeiras vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil e contra o Felipe Melo, contra o fantasma do Felipe Melo. Eu já cheguei a comentar isso aqui, acho que no Rodada Fox da semana passada, sobre o time que foi campeão brasileiro. Para mim, esse grupo do Palmeiras que está com o astral novo, basicamente são os integrantes, e o Cuca era o técnico do time que ganhou o brasileiro. O Cuca, quando assumiu e os primeiros resultados não foram tão bons, ele citou 3 jogadores que para ele faziam muita falta no time. Os 3 que não estavam mais no grupo. Gabriel Jesus, esse não tem mais como aproveitar. O Moisés, que está voltando agora, e você vê como ele dá valor pro Moisés. Ele descarta o Felipe Melo até porque o Moisés está voltando, para ele é titular, ele quer aproveitar nessa reta final de temporada. E o Vitor Hugo, ele gosta muito, o Vitor Hugo não estava bem no Palmeiras, essa é a verdade, sem o Cuca ele caiu muito de produção, mas para ele faz muita falta e o Cuca já não conta, também é um jogador que já foi negociado. Então, voltando ao Moisés, o time que foi campeão brasileiro mais ou menos está sendo valorizado de novo. Ele achou o Daverson foi o jogador que ele indicou, então ele não queria o Michel Bastos, para ele não fazia a menor diferença, o Felipe Melo, Michel Bastos e até o Borja. Não é o jogador dos sonhos do Cuca. O Daverson cumpre muito mais essa função de um atacante que briga, que recompõe. Então, agora o Cuca tem, digamos assim, na mão o Palmeiras que ele mais ou menos gostaria. Passou um tempo, né? Ele precisou de muita pancada ali e atrito com o Felipe Melo para montar o time. Então ele chega para esse jogo numa situação mais favorável. Mas tem o outro lado também, né? Precisa combinar com os russos, né? Por exemplo, vai ser um teste realmente para cardíaco. Porque além de ser um time experiente e perigoso, por exemplo, o goleiro do Barcelona de Guayaquil é aquele Bangueira. E é um milongueiro, catimbeiro, joga de boné, faz cera. Não quer dizer que isso vai complicar, mas vai ser um time que vai tentar enervar muito o Palmeiras. E muitas vezes num jogo como esse, que é tenso, o próprio Cuca às vezes se perde, né, na emoção e tal. Vai ser um teste para o Palmeiras manter o controle, o ânimo, porque vai ser realmente teste para cardíaco esse confronto. Imperdível no Fox Sports. E esse confronto de amanhã pelo Brasileirão? Quem é esse Atlético Paranaense que vem patinando no Campeonato Brasileiro e agora consegue, depois dessa goleada, aliás, a maior até aqui do campeonato, 5-0 para cima do Avaí, até beliscar uma primeira página de classificação? Eu vi contra o Corinthians e o Atlético Paranaense fez uma coisa que eu disse aqui agora, né? Que ninguém conseguiu, mas ele quase conseguiu, quebrou o passe do Corinthians. Ele marcou na frente, né? Sem desespero, e quando perdia a posse de bola, voltava todo mundo. Faziam a troca, o cara que perdia ia para a lateral, da lateral entrava. Então eles povoavam o meio de campo, né, na hora da recomposição, e conseguiam segurar o Corinthians ainda no meio de campo. Então eu acho que esse tipo de coisa melhorou muito o time do Atlético Paranaense. Aquela questão de não deixar o adversário jogar, de ser competitivo sem a bola. Então acho que por isso que o Atlético melhorou muito, tá? Porque passou a trabalhar sem a bola, todo mundo marcando, se reposicionando, agrupado, tirando o espaço do adversário, induzindo o adversário ao erro. Eu acho que ele melhorou muito em função daquele jogo do Corinthians. Eles entenderam que a solução, a fórmula é aquela e estão aplicando. Ô Rodrigo, pode ter surpresa amanhã no Allianz Parque, na sua
avaliação? Eu acho que pode, seja por essa nova fase do Furacão, né, que trocou o comando técnico, era o Autuori, veio Eduardo Batista, né, e agora o Guilherme, né, Guilherme acabou sendo destaque na última rodada, esse novo momento do Furacão coloca ele numa boa condição, acabou de visitar São Paulo, como destacou o Savoia, e quase ganha do Corinthians, né. Foi o primeiro time que conseguiu no Campeonato Brasileiro ficar à frente do Corinthians no marcador. Então é um time atrevido, abusado, e o Palmeiras, a gente imagina, deve ter uma formação talvez um pouquinho diferente e também com o foco muito ligado na Libertadores. Talvez o Palmeiras não seja aquele ligado no 220. Não só isso, né? Só para completar o que você disse aí, Rodrigo, foi o time que conseguiu estar à frente do Corinthians no marcador e que vazou o Cássio. Depois de tantos jogos, o Corinthians vinha sem sofrer gol. 2 vezes. E aí sofreu aquele gol do Jonathan, que foi um golaço, por sinal. 2 vezes. Então é um time capacitado. A situação do Furacão não é nada boa na Libertadores, né? Teve um dissabor ali, um resultado muito ruim. Então eu acho que muita gente talvez aí, eu acho que não entregou a rapadura, mas é muito difícil o Furacão avançar na Libertadores, vai fazer um jogo maluco contra o Santos fora de casa. Mas a situação dele no Brasileiro também é complicada. Então o Furacão não pode descuidar muito também, do contrário, ele estava na zona do rebaixamento até a rodada anterior, ele venceu, goleou o Avaí e o Coxa acabou vencendo o São Paulo entrou na zona do rebaixamento, mas o Furacão até outra rodada estava na zona da degola. Então não dá para vacilar muito porque tem um bolo de times ali e para o Furacão ficar mais tranquilo para o jogo da Libertadores que ele também vai ter, é melhor ficar afastado da zona do desespero. Palmeiras e Atlético Paranaense, hein? Amanhã no Allianz Parque, mais uma vez, reforço o convite para todo mundo, especialmente você, torcedor do Palmeiras. Quarta-feira, a partir das 9 da noite, tudo é Libertadores para o Palmeiras, que vai decidir o futuro na competição. Perdeu o primeiro jogo em Guayaquil por 1-0, deu Barcelona lá, e agora o Palmeiras precisa reverter essa desvantagem para seguir firme na competição em busca de mais um título da América.